Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse vídeo, segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente esclarecer o torcedor do Botafogo. Tem muita informação desencontrada, muita confusão na cabeça do torcedor, e eu sempre falo para vocês, o Gigante Glorioso é um canal da torcida do Botafogo. Então a gente vai organizar o pensamento aqui para tentar ser o mais claro possível do que está rolando na negociação para novo treinador do Botafogo, tá certo? Muita coisa é mito, poucas coisas divulgadas por aí são verdade. A gente vai trazer para você o que a gente sabe até o momento para deixar vocês tranquilos, tá certo? E vamos falar mais uma informação, uma fake news que há um tempo foi espalhada aí, o canal Gigante Glorioso falou para vocês, não tinha nada disso, e hoje pronto, Jair foi apresentado oficialmente. Tem muita gente querendo plantar crise no Botafogo. O torcedor do Botafogo tem que prestar atenção em quem são aqueles que querem plantar uma crise que não existe no Botafogo. O que existe é uma insatisfação com a maneira com a qual a alta direção, a cúpula do Botafogo está tratando a pré-temporada. Isso aí, ok. A gente está insatisfeito, a gente está aborrecido, e decepcionado até a palavra com a maneira como o Botafogo, os jogadores, o início de ano, a pré-temporada, está sendo tratado, porque Campeonato Carioca é pré-temporada. Tá? A gente está jogando no lixo, falei isso para vocês. No mais, o Botafogo está trabalhando como todos os anos anteriores. Todos os anos anteriores. A questão é que a gente chegou aqui e dá a impressão que a gente está aqui. Né? E aí eu preciso falar para vocês sobre a negociação com o Roberto Mantini, tá? Seguinte, tem muita informação desencontrada, tem muita gente falando um monte de coisas, até o momento o que nós sabemos. Vamos lá. A alta pedida salarial, como foi informado pelo blog do Diogo Dantas, se eu não me engano, tá? Não é que isso seja empecilho não, gente, tá? Não é que isso seja empecilho, não. Você imagine o John Textor conversando com o Roberto Mantini durante uma semana e meia, tá? E aí simplesmente se assusta. Peraí, você esperava receber 3 milhões de reais por mês? Não é possível. Eu tô achando que você ia pedir 1 milhão. Gente, achar... E aí, com todo respeito ao blog do Diogo Dantas, do Jornal o Globo, mas achar que alguém acostumado com o mundo dos negócios, é como se você chegasse no lugar mais caro do Rio de Janeiro, vou lá, pegar um exemplo aqui, nem é o lugar mais caro, tá? Mas não, vou lá no Shopping da Gávea passear e vou almoçar no segundo andar, tem um restaurante muito bom, tem mesmo. Vou lá jantar, lá no Shopping da Gávea. Aí você entra num restaurante maravilhoso que tem lá. Você entrou, sentou, pediu o prato principal, aí vinha a abertura, a entradinha, prato principal, uma sobremesa e tal. Aí vem a conta e você fala, não, peraí, eu achei que eu ia pagar 100 reais. Eu achei que eu ia pagar 200 aqui no máximo. Isso não existe, gente. Isso não existe. O John Textor não é um desavisado. Ele sabe muito bem que quando vai buscar um profissional na Europa, ainda mais com o currículo do Roberto Mantini, que o profissional não vai custar o mesmo preço de um Luiz Castro, de um Arthur Jorge, de um Bruno Lage. Ele vai custar, no mínimo, o mesmo que um Abel Ferreira. E é exatamente esse o valor de ter um Roberto Mantini no Brasil. Por volta de 36 milhões anuais. Isso não é nenhum absurdo, gente. Isso não é nenhum absurdo, tá? Então, a pedida do Roberto Mantini, 6 milhões de euros líquidos por temporada e tal, isso geraria aí em torno de 3 milhões de reais por mês. Pensando num país como o Brasil, eu sempre falo isso, né? O futebol ele é um caso à parte, não deveria ser. Né? Uma população que tem grande parte morrendo de fome e outros vêm para cá reclamando que ganham 700 mil, 900 mil.
É esquisito, né? Num país como o nosso é esquisito a gente falar que 3 milhões é tudo bem e tal. Mas, lamentavelmente, né, o mundo do futebol, ele movimenta muito dinheiro e, lamentavelmente, é um caso à parte assim, da sociedade, né, comum. Tá? Falando dos números normais de futebol, o John Textor não se assustou com o valor de negociação, gente. Vamos parar de achar que o John Textor é idiota, vamos parar de achar que o John Textor é um amador, né, que está à frente de um clube, é um aventureiro. Imagine, estou conversando com o Mantini, ele me pede 3 milhões por mês, eu fico, não é possível, a pedida é considerada alta. Mas é claro, a pedida é considerada alta porque ele é um treinador caro. Vindo para o Brasil é um treinador caro. Isso não existe, gente. John Textor não se assustou com pedida salarial nenhuma do Roberto Mantini. As questões em jogo são outras, tá certo? São outras questões que estão em jogo, tá? Então, estão sendo debatidos os pontos ali que precisam ser debatidos, por exemplo, o elenco, Botafogo, que jogadores o Botafogo vai vender, isso é importante. Para o treinador fechar uma temporada, ele precisa saber quem eu vou perder, né? Quem já está certo, quem dá para segurar, quem vem, quem pode vir. Isso faz parte da conversa, isso faz parte do papo, tá? Agora, é claro que o John Textor pode, e quem é o dono do dinheiro, tem o direito de fazer o que quiser em termos de diminuir a pedida. Dá para diminuir em salário e aumentar em bonificação? Dá para mexer aqui, acrescentar aqui? Isso faz parte da negociação, tá? Agora, o John Textor não perderia o tempo dele entrevistando vários treinadores europeus achando que a pedida seria baixa. Repito, é como entrar no melhor restaurante do Rio de Janeiro mais caro, achar que vai pagar R$100 na conta. Não, isso não está acontecendo, tá? Isso é desinformação. Achar que ele se assustou com os valores. Isso não existe, tá? Roberto Mantini pode não vir? Pode não vir. Faz parte, pode não vir. No final das contas, pode achar que, tô achando que não é jogo, o projeto é legal, gostaria muito, mas esse ponto aqui eu esperava que fosse assim, não foi. Então, pode acontecer, galera, isso pode acontecer. Mas as negociações ainda estão ocorrendo, tá bom? Então vamos parar de sofrer por antecipação, tá? Tem gente que está sofrendo por antecipação e vem retranqueiro. Já tô vendo que esse não vai rolar porque o John Textor se assustou com a pedida, vai vir esse baratinho, então calma, muita calma nessa hora, tá? Cuidado com a desinformação. Assim como houve uma desinformação para queimar o cara, o Jair, para queimar o cara, dizendo que ele não queria jogar no Botafogo, não, que ele vai voltar pro Santos. Uma série de fake news aí, e o Botafogo finalmente apresentou, fez um anúncio oficial de que o Jair é zagueiro do Botafogo, tá? Então foi apresentado, teve uma homenagem até do Jairzinho, né? Afinal de contas são charás, e o Jair é jogador do Botafogo. Vamos precisar muito, tá? Tirando aquele 6-0, tem acompanhado algumas partidas, o que estava péssimo piorou, melhorou no jogo. Contra a Argentina foi o ápice, mas contra a Colômbia, contra o Equador, vi vários erros. Nos últimos 4 jogos, acho que o time se acertou. O time se acertou ali, não por mérito do Ramon Menezes, nada disso, mas acho que naturalmente a seleção brasileira no Sul-Americano foi se acertando, né? Tem tomado poucos gols, em algumas partidas tem tomado nenhum gol, tá? Então, eu espero que, jogando ao lado ali de jogadores com mais qualidade, né, do que ele jogou no Santos, o Jair possa se desenvolver ainda mais, tá certo? Tem um assunto aí do Mosqueira, né? É claro que o Red Bull Bragantino recusou a proposta do Botafogo, o Botafogo jogou a proposta lá embaixo para ter o Mosqueira, e o Bragantino não é obrigado a aceitar a proposta, gente. Muita gente falando assim, pô, o Botafogo é isso, tal, tá uma porcaria. O Botafogo faz a proposta, se o clube não aceitou, a culpa não é do Botafogo também, né, gente? Então, assim, tem coisa que é culpa do Botafogo. Estarmos sem comissão técnica permanente, estarmos ainda na situação em que nós estamos, isso é culpa do Botafogo. Agora, o Mosqueira não aceitar, o Mosqueira quer, ele falou pro Bragantino que queria ir pro Botafogo. Formação do Vene Casagrande também, não é minha. Mas o Red Bull recusar a proposta,
Isso é normal. Se o Botafogo quiser, o Botafogo vai lá e faz uma contraproposta, tá? Isso faz parte dos negócios, beleza? Gente, então, gravando esse vídeo só mesmo para acertar com vocês esses pontos que estão aí ainda um pouco soltos, tá? Vamos lá, rapidinho aqui, o Wellington Arruda, jornalista Wellington Arruda, lá no canal dele, o Panorama Botafoguense, né? Ele afirmou que, sobre Santiago Rodrigues, o John Textor pediu uma reunião com Santiago Rodrigues, tá? E o Estudiantes, que já tinha interesse no Santi, mantém o interesse, tá? Então o Wellington Arruda, lá na live dele, no Panorama Botafoguense, afirmou, né, deve ter as suas fontes, que o John Textor pediu uma reunião para conversar diretamente com o jogador, certo? Aí é aquele método bolinho de cenoura que normalmente dá certo. Vamos ver, né? Então, segundo o Wellington, os representantes do jogador fizeram algumas exigências, o Botafogo achou um pouco fora da realidade, né? Com o New York City, o Botafogo já teria um acordo avançado. Então, vamos ver. Normalmente, o bolinho de cenoura traz boas lembranças pra gente. Agora, e sempre quase, né? É com o John Textor, beleza? Só não pode demorar muito, né, John? Só não pode demorar muito, porque senão a pré-temporada já foi para o espaço. Daqui a pouco a Recopa vai junto, o início do Brasileiro vai junto. A gente não pode permitir isso, tá? Não podemos simplesmente desprezar taça nenhuma. A gente ficou quase 30 anos sem ganhar nada de relevante. Não temos condição de desprezar taça nenhuma, tá? Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras, fui.